quiser aprofundar, estudar, né? Eu estou vendo que algumas pessoas aí, a gente vai acompanhando, né, o status do pessoal da igreja, né? A gente vai vendo o pessoal estudando, né, Gi? Olha eu expondo a Gi. É coisa boa, né? Se não fosse para contar, ela não colocava no status, né, irmãos? E eu tenho visto, assim como a Gi, alguns irmãos da igreja acompanhando a leitura, né? E estudando, né? Que lê, né? A gente lê qualquer, né? Lê jornal, lê revista, lê, né? Mas ler a Bíblia é bom a gente meditar, né? Na palavra do Senhor, né? Anotar aquilo que Deus vai falando com a gente, né? Às vezes palavra que a gente não tem costume de ouvir dia a dia, às vezes não sabe o significado, é bom anotar, buscar para poder entender melhor, né? E eu fico feliz em ver que tem muitas pessoas fazendo assim, né? E glória a Deus por isso. Então, como eu disse, essa história de Noé, ela é contada lá em Gênesis, no livro de Gênesis, e também ela é comentada no Novo Testamento lá em Hebreus. E eu queria ler lá em Hebreus junto com os irmãos. Hebreus no capítulo 11, que vai falar dos heróis da fé, né? E um deles foi Noé. Ele é citado lá no Novo Testamento. Hebreus 11, eu quero ler o versículo 7. Amém? Glória a Deus. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação da tua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus, né? Então aqui bem resumido, né? A história, falando de Noé, que ele foi divinamente instruído, ou seja, Deus deu instrução para ele, né? Não foi um negócio que ele pensou, que ele planejou dele mesmo. Foi algo que Deus falou com ele, né? Deus disse para ele o que ia acontecer, os acontecimentos, as coisas que iam acontecer ainda, né? O Senhor falou para ele, o Senhor chamou ele e falou: olha, Noé, eu estou para destruir com a terra, eu estou porque o homem ele se corrompeu. Não foi assim o plano inicial. O homem se corrompeu, se perdeu, e eu vou começar tudo de novo. E para você poupar a sua família, eu quero poupar você e a sua família, você vai precisar construir uma arca para salvar a sua família, para colocar a sua família a salvo. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que ele foi divinamente instruído. Né? Deus falou com ele, Deus falou sobre os acontecimentos que ainda iam vir, né? Coisas que ele não imaginava, ninguém imaginava que seria daquela maneira. E Deus falou com ele, Deus preparou ele para o que ia acontecer. E é interessante ver que as coisas, elas demoraram para acontecer. E mesmo assim, Noé ele foi temente. Aqui a palavra de Deus diz que ele foi temente a Deus. Ele ouviu tudo aquilo e ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, que senão eu vou perecer. Porque Deus está falando que o mundo vai perecer. E se eu não obedecer, e se eu não tiver temor, eu e minha família vai perecer junto. Então eu preciso obedecer a Deus. E ele se empenhou. Né? Às vezes a gente lê, é muito bonito, né? Parece que é do dia para a noite que foi construída aquela arca, mas levou muito tempo. Ele precisou de ter muito esforço, muita perseverança, para ele chegar a concluir a construção dessa arca. Né? Então ele acreditou, ele temeu a Deus e ele obedeceu a Deus, por mais que aquilo foi muito difícil. Pensa, ele carregar madeira, pensa até ele convencer a família dele, né? Até ele convencer, porque a gente vê até filme, né?
por aí que a família achava que Noé estava doido, e eu creio que deve ter sido assim mesmo. Imagina ele chegar e falar assim, ó, a gente vai parar tudo que a gente está fazendo e a gente vai começar a construir uma arca, porque Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra, né? Vai matar todo mundo afogado, e para a gente se salvar a gente vai precisar desse trabalho árduo. Fica imaginando a família dele, assim como os amigos, vizinhos, o povo que vivia ali. Imagina, nem chove, né? Como que vai ter um dilúvio, uma chuva tão forte, de tantos dias, para acabar com tudo? Não vai acontecer isso. Mas a palavra de Deus diz que ele perseverou, e ele trabalhou muito na construção daquela arca, e ele foi seguir na risca. Se a gente for ler lá no Gênesis, o Senhor foi falando certinho para ele, a madeira que ele tinha que usar, a medida das madeiras, a medida de cada compartimento daquela arca, né? O revestimento que ia ser usado naquela arca, por dentro, por fora, né? Precisou da construção, do acabamento, de tudo certinho, até ele poder entrar, junto com a família dele e os animais que Deus determinou que entrasse naquela arca, debaixo de zombaria, debaixo de descrédito, mas ele conseguiu concluir, né? Eu fico imaginando que talvez ele foi motivado também, irmãos, por causa da família dele. Ele trabalhou duro para Deus poupar a família dele. E sabe o que o Espírito Santo de Deus foi falando no meu coração, irmãos? Que às vezes a gente precisa trabalhar duro e obedecer a Deus e ouvir a voz de Deus, se a gente quiser salvar os nossos também, se a gente quiser manter os nossos seguros, né? Se Deus tem falado conosco, e eu creio que Deus ele tem falado com cada chefe de família assim, se a gente estiver atento, Deus ele tem falado. Então a gente precisa arregaçar as mangas, irmãos, e ir para o trabalho duro, árduo, ser temente a Deus, obediente a Deus, independente se as pessoas acreditam ou não. Deus está falando conosco. Nós somos divinamente instruídos todos os dias pelo Senhor, e nós precisamos trabalhar para que a nossa família fique salva, para que ela fique abrigada e segura, né? Por mais difícil que seja, né? Que a gente venha conseguir fazer esse trabalho, né? Em nome de Jesus, creio que Deus ele vai instruir cada um de nós. Eu creio que assim como Deus tinha esse trabalho para Noé, Ele tem um trabalho para mim, Ele tem um trabalho para você, para a gente concluir. Talvez não seja construir uma arca, mas seja outra coisa, aquilo que Deus ele vai falar no teu coração. Mas nós precisamos nos empenhar, perseverar naquilo que Deus falar conosco, né? Disso depende a proteção, o abrigo da nossa família. É isso que o Senhor está falando conosco nessa abertura de culto. É o que eu estou compartilhando aqui com os irmãos, e eu gostaria de orar junto com você, em nome de Jesus, amém? Se você desejar, se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Grande Deus, eu quero te louvar, Senhor Deus, por mais esse culto, mais essa noite, meu Deus, profética, Senhor, onde o Senhor, meu Deus, já se faz presente nesse lugar, onde o Senhor, meu Deus, foi aquele que chegou aqui primeiro, já está, meu Deus, direcionando todo o andamento desse culto. É assim que eu creio, Senhor. Ó Pai, eu quero te louvar, meu Deus, por essa palavra, meu Deus, de abertura de culto, onde a tua palavra, meu Deus, vem falando para nós que o Senhor instruiu um servo seu, onde o Senhor falou, meu Deus, ao coração do teu servo, onde o Senhor, meu Deus, deu estratégias, meu Deus, ao teu servo, para que ele, meu Deus, fosse preservado de uma destruição que iria acontecer, Pai. Deus, eu creio que nessa noite o Senhor está nos instruindo, meu Deus, acerca daquilo que está para acontecer. Pai Santo, eu sei, meu Deus, que o Senhor vai dar estratégia para que a nossa vida e a vida dos nossos seja poupada, meu Deus, da destruição que está acontecendo lá fora.
Ô Pai Santo, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem um abrigo reservado, separado para nós, para nos abrigar. Eu sei, meu Deus, que antes do Senhor permitir que algo aconteça, o Senhor já tem o abrigo, já tem a proteção, Pai, necessária para os seus. Pai, assim como quando o Senhor mandou, Pai, aquelas pragas no Egito, o Senhor poupou o teu povo. O Senhor reservou uma terra, a terra de Gozem, para poupar o teu povo da destruição, daquelas pragas que assolou o Egito. Os teus filhos viviam ali, mas eles foram poupados, eles foram preservados daquela destruição, daquela coisa tão terrível. Senhor, e nessa noite eu creio, Pai, que o Senhor está nos poupando. O Senhor irá nos levar para uma terra segura, uma terra onde nós vamos poder ficar em segurança, abrigados, Senhor Deus. Ó Pai Santo, onde nada poderá nos atingir, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha nos cobrir, Santo Deus. E aquilo que depender de nós, Senhor Deus, que nós venhamos buscar. Assim como Noé, meu Deus, buscou ali os materiais, a lenha, para fazer as madeiras, para fazer aquela arca, que nós venhamos buscar também, Senhor Deus, os materiais necessários, as ferramentas necessárias para construir o nosso abrigo espiritual, Senhor, para que nós venhamos ficar em segurança, abrigados, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Deus, eu creio que dentro daquela arca o Senhor falou com aquela família, dia a dia, Senhor. Ó Pai, eles ficaram ali esperando a hora de sair novamente. Ó Pai, foi no tempo determinado do Senhor, Pai. Ó Deus Santo, que assim seja nas nossas vidas também, Senhor Deus. Que o Senhor venha dar sinal na nossa vida, Senhor Deus, em que nós estamos em segurança. E que podemos, meu Deus, conviver novamente, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós venhamos ser tementes, como Noé foi, quando ele ouviu a voz do Senhor. Ó Pai, que haja temor em nós, Senhor Deus. Que haja, meu Deus, obediência em nós em cumprir o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos direcionar, venha nos capacitar. Pai, eu sei que foi o Senhor que capacitou aquele homem para construir aquela arca grande, Pai. Deus, eu sei que assim o Senhor está capacitando a nossa vida. Eu sei que o Teu Espírito, meu Deus, capacita, nos capacita, Pai, a realizar coisas que nós achávamos que não iríamos conseguir. O Senhor é aquele que capacita. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, continue falando conosco durante todo o andamento desse culto, Pai. Durante todo o andamento desse culto, o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor venha falar através dos louvores. Que a Ti seja, meu Deus, o louvor e a adoração. Que nós venhamos nos entregar, Senhor Deus, a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Através da Tua palavra também, Deus. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmão? Se você quiser, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Se eu fosse você, nem sentava, que o negócio vai ficar bom aqui. Glória a Deus. Essa música diz: pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada. Volta a brotar e os seus brotos não deixam de existir. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida nesse novo ano. Acredite, enche o seu coração de esperança. Árvore cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última
Alguém diz, olha, sou raiz, mas Deus diz, tem que daí, e eu vou restituir a esperança para a flor encontrada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se o céu como eu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu não é uma árvore cortada, mas é o cheiro das águas, e Deus minha vida mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina e deseja Deus. Alguém diz, olha, sou raiz, mas Deus diz, sem vida e eu vou restituir. Ainda há esperança para a flor encontrada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o céu morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo, eu vi uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, e Deus minha vida restaurará.
dificuldade. Mas ao cheiro das águas, na minha saúde, Deus me tocar. Glória a Deus. Ele é nossa saúde, meus irmãos. Deus maravilhoso. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Romanos 8, a partir do verso 35, ele vai falando a respeito do poder de Deus. E ele diz: quem nos separará desse amor? Porque somente o Senhor, amados, é digno da nossa gratidão, do nosso amor. Filho, às vezes, se torna ingrato, marido, esposa, patrão, o funcionário. A ingratidão é algo que está dentro de nós. E nós precisamos ter inteligência emocional para entender isso. E eu preciso entender que eu preciso ser uma pessoa grata, principalmente em relação a Deus. Mas eu preciso entender que às vezes as pessoas vão me tratar com ingratidão. E isso é algo que está em nós, seres humanos. Eu não posso ser ingrata, mas as pessoas, chega uma hora que elas vão ser ingratas comigo e isso não pode me afetar. Isso não pode tirar o meu equilíbrio. Então, que em nome de Jesus a gente aprenda. E Paulo entendeu isso. Ele escreveu em Romanos capítulo 8, a partir do verso 20, mais ou menos. Ele diz assim no verso 35. A partir do 31 ele começa a dizer: portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no 35 ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor é por mim, é por você. Hoje Deus me trazia algo no meu coração e Ele me lembrava que uma das vezes que eu fui ao hospital, que eu sempre senti muita enxaqueca, e graças a Deus o Senhor tem me dado libertação nessa área. E uma das vezes a médica falou assim: você sabe o que é uma dor refratária, Eliette? Eu falei: não, doutor. Ela falou: uma enxaqueca refratária. É uma dor que você tomou um monte de medicação e ela está ali te matando. E o que o Senhor falava no meu coração é que existem pessoas aí na sua casa que está com um sentimento, uma dor refratária. Essa dor está ali te cozinhando. Porque as pessoas, irmãos, infelizmente, a Bíblia diz que as pessoas, tem pessoas boas e más. E a gente não está falando de demônio, Agatha. A gente está falando pessoas, sentimento. Tem gente muito boa e tem gente muito ruim. E geralmente essas pessoas estão próximas de nós, boas e más. E às vezes existem familiares, parentes, maridos, esposas que cozinham a gente no banho-maria. E a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento. Sabe o que, irmão? Não é separando, não é botando o filho para fora, nem para dentro. É simplesmente se entregando na mão do Senhor e aprendendo a ter inteligência emocional. Você vai colocar esse sentimento, essa judiação que a pessoa vai fazendo com a gente, porque ela não resolve a situação. E aquela dor, gente, vai ficando refratária. Talvez a pessoa não tenha o desejo exatamente de fazer isso em mim e em você, mas elas estão nos causando. Porque Deus falava no meu coração: ore pelas dores de sofrimento refratário. São dores que as pessoas estão se permitindo fazer conosco. E hoje o Senhor quer nos trazer a libertação dessa dor, querido. Essa dor que vai cada dia, e a gente ora, e a gente vem na igreja, e a gente volta e a dor está lá. Ela sai hoje da nossa vida. Porque cada um, irmãos, vai pagar e vai viver e comer a semente que está plantando. Seja marido, seja filho, filha, seja parente, cunhado, marido, todo mundo. Eu vou plantar a semente que eu estou plantando. E se eu causar alguma dor para o meu marido, Deus vai me pegar na curva. Porque Deus não tem filho mimado. E Ele trata todos de igual maneira. Então aprenda isso. Saia daqui hoje para você viver o melhor tempo da sua vida. E se você está vivendo essa dor, hoje Jesus te liberta. E durante essa canção eu vou ficar aqui em oração. E o Senhor vai tirar esse sentimento refratário da tua vida. Você vai sair daqui livre, em nome de Jesus, porque você é de Deus. O Senhor tem mais, e muitas vezes por causa dessa dor, desse sofrimento, a gente se sente paralisado. Mas hoje essa paralisia emocional vai sair da nossa vida. Porque quando Paulo está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Ele não está dizendo: você não vai ter problema não, porque Cristo já... Não, ele está dizendo: por mais que eu passe lutas,
O Senhor é comigo e nada vai me tirar da sua presença, do seu projeto para a minha vida, em nome de Jesus. Pode pôr, Ju, por favor. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão da sua alegria, a alegria da salvação da sua vida. Entrega hoje essa dor refratária na mão do Senhor. Muralhas em minha frente não vão me desanimar. A terra que Deus me prometeu, irei conquistar. As fornalhas estão ardendo, querendo me calar. O meu louvor incomodou o inferno, mas não vou recuar. Não vamos recuar, o Senhor é por nós. Aleluia. O inimigo até tentou seduzir meu coração. Um banquete para mim no seu reino ofereceu. Mas o gesto lá na cruz minha vida conquistou. E nada vai me desviar do caminho. Eu não abro mão da minha salvação. Separei pra Deus minha coração. Eu não abro mão da minha salvação. Para ir pro céu, guardei meu coração. Traidores e prisões não irão impedir o sonho de um fiel Deus realizará. A mocidade nesses dias precisamos vigiar pra coroar aquele grande dia, poder conquistar. Eu não abro mão da minha salvação. Separei pra Deus minha adoração. Eu não abro mão da minha salvação. Para ir para o céu, guardei meu coração. O Senhor é o meu rochedo, a minha força e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, nele eu confio minha salvação. Aqui eu passo lutas, aqui sou perseguido, mas tenho o sonho de encontrar meu reino porque vivo está. Separei pra Deus minha adoração. Eu não abro mão da minha salvação. Para ir para o céu, guardei meu coração. Separei pra Deus minha adoração. Eu não abro mão da minha salvação. Para ir para o céu, guardei meu coração. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar por um instante. Nós vamos cantar uma música e antes eu queria ler. Vê se acha. A Ju não pode achar. É Isaías 49, só o verso 15 e 16. Isaías 49. Se você quiser, grave, rabisque esse versículo na tua Bíblia. Porque Satanás, ele é o pai da mentira, né? E ele de vez em quando vem com aquelas conversas, eu estou sozinha, Deus não está vendo o que eu estou passando. Ele sempre vê tudo. E quando você tem esse versículo gravado na sua Bíblia, ele acaba sendo gravado na sua cabeça. Se você sentir necessidade, põe na porta da sua geladeira. Porque tem que ficar claro que o Senhor é por você. Que tudo que eu e você passamos, Deus está vendo.
E ele não vai me livrar de passar algo, mas ele vai entrar comigo onde eu estiver. Se é lá na fornalha, se é lá no mar bravio, ele vai estar comigo. Isaías 49, só o verso 15 e 16 diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta? Quem já viu mulher quando amamenta, né? O peito enche de leite porque tem uma substância chamada prolactina e ela estimula. E aí parece que a criança e a mãe têm uma ligação tão forte que a criança está lá na creche chorando e o peito da mãe começa a encher de leite e começa a manchar a roupa. Não é assim? E aí Deus está falando assim, ó. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Vocês entenderam não, né? Eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão diante de mim. Sempre diante de mim. Queridos, essa é a promessa de Deus, Ágata. Estou feliz demais, viu? Vi a Ágata, pastora, quinta-feira eu estou lá. Eu amei. E hoje ela está aqui. Com essas meninas lindas. Glória a Deus. Ágata, é isso que o Senhor está dizendo. Ele nos ama. E nada, absolutamente nada, faz ele se esquecer, irmão Manuel, do que nós somos para ele. Talvez diante da família, a gente não tem valor de nada. É assim sempre. Você quer ver você virar um santo para sua família? Vai embora. Mude de país, mude de estado para você ver. Você vira uma santa canonizada. Porque família é assim. É só estar longe, ai, saudade. Mentira. Estava lá, não faziam nada. É assim, filho. É porque família é assim em qualquer mundo, gente. Desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Caim, Abel, os filhos sempre foram assim, gente. Famílias. Então a gente precisa aprender, ó, é comigo o negócio. Eu tenho que cuidar das minhas emoções. Eu tenho que ser o melhor parente que eu conseguir ser. E eu tenho que fazer isso porque Deus se agrada disso e não para esperar algo das pessoas. Eu faço por mim. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. É isso que o Senhor está nos ensinando. Dependa de Deus. Dependa de quem tem um amor verdadeiro por você a qualquer hora e a qualquer momento. Dependa dele. E agrade a ele. E obedeça a ele. E as coisas ao redor da sua vida vai começar a ter plenitude. Porque o que a pessoa pensa de você ou não, isso não vai mais te abalar. Você sabe quem você é em Deus. Então você não vai ficar mais abalado com isso. Ah, mas meu senso de justiça, meu irmão. A Bíblia diz que se a gente não exceder, o que é exceder? Além, ó, passando desse teto. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, está dizendo, a justiça do Brasil, a justiça das outras nações, não passa de trapo de imundície. Não é pior do que o pano de chão. Um pano de chão limpo é maravilhoso, mas o trapo de imundície é horrível. E Deus está dizendo que se essa justiçazinha que a gente quer ter, mas não é justo. Não é mesmo. Esse mundo não tem justiça, irmãos. Esse mundo é tudo injustiça. Porque ele jaz no maligno. Então se apegue ao Senhor. E saiba que você pode correr para ele a qualquer momento, a qualquer hora. E que ele está vendo exatamente o que aconteceu hoje. Ele viu esse final de ano, da minha vida e da tua vida. Ele viu o que eu e você ouvimos. Ele viu os olhares. Ele viu tudo. E é por isso que nós vamos cantar essa música. Porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. De forma particular. Creia nisso. Põe esse versículo na porta da sua geladeira. E sempre se lembre que o amor de Deus é o único amor verdadeiro e justo que a gente pode viver nessa terra ainda. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Você está trabalhando, igreja. Deixe me entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, e você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo.
Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, pode trazer nosso Deus. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. Aqui eu planejei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. Aqui eu planejei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então Aplauda o Senhor. Deixa, amados. Pode sentar por um instante. Você que ainda não trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer. Eu tenho cabeça de homem, tia Marte, que eu sou literal. O pastor veio aqui e falou assim, agora, pode tirar o dízimo. Eu entendi que era no meio da música. Era agora. Ô, amor, minha cabeça é assim. Você fala assim, ó, eu tenho 500 músicas, eu entendo que é 500. Eu não acho que é força de expressão. Ah, eu tenho 1 milhão de músicas. Eu falei, nossa, quantas músicas ele tem, né? 1 milhão. Como será que ele guarda isso no telefone, 1 milhão de músicas? Mas é assim que funciona a minha cabecinha de Gilô. Então, quem mais quiser, desejar, louvar o Senhor com o seu dízimo, sua oferta, pode trazer, por favor. Aí a gente tem uma última música, né, Ju? O pastor Danilo já está vindo. É bom que a gente sai mais cedo daqui, né? A gente vai embora mais cedo, vai dormir, vai jantar, comer pizza. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelas ofertas, pelo jeito que faz, vai se louvar, Pai. Obrigada por cada um dos teus filhos que puderam dizimar, ofertar. Bom que nós louvamos o Senhor, Pai, e alegramos, porque sabemos que essa igreja está dízimo e oferta. Obrigada pelos teus filhos que fizeram pix, ó Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, Deus, o exponencial, Pai. Ó Deus, a bonança que cada um precisa, Senhor, conforme a tua vontade. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, por favor. Glória a Deus. Sabe por que é bom aplaudir o Senhor, amados? Porque muitas vezes a gente está tão disperso aí, faz esse movimento, né, do tato, e parece que a gente dá uma acordada e a gente entende que a gente veio aqui para adorar o Senhor. Então isso é importante. Lembra quando Jesus fala assim, quando Deus fala assim, tudo, diga assim, tudo que vier à tua mão, faça com toda a tua força, com todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Então ele está dizendo, Gilberto, que tudo, até a minha vida na igreja, tem que ser expressiva, tem que ser intensa, porque eu vim para adorar a Deus. E aí a palma nos dá isso, né? A gente, ufa, não posso ficar, né? Igual quando eu lavo o prato que eu estou com dor nas costas, né? Que você meio que cai por cima da pia, né? Não pode ser assim. Lá dá para fazer assim, mas aqui não. Aqui tem que ser um culto com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alegria. Parece que ela não anda comigo, né?
Na verdade, porque assim, eu entendo que dízimo e oferta não é um momento apenas para a gente entregar o nosso dízimo. Porque se fosse para isso, no meio da música eu pedia para, traz o dízimo e oferta. Porque eu entendo que dízimo e oferta é um momento de a gente ensinar. Muitas vezes, e a Bíblia diz que eu e você erramos porque a gente não conhece. Na verdade, eu conheço igrejas que eles não tem momento de dízimo e oferta. Eu não tenho momento de dízimo e oferta para extorquir ninguém. A gente tem um momento de dízimo e oferta, é para ensinar. Né? Eu sempre falo isso aqui. O pastor Ricardo, inclusive, no domingo, ele falou sobre isso. Ele também congregou igrejas e não tinha um momento de dízimo e oferta. E aí o que acontece? Eu acho que eu creio que quem acha não sabe o que quer. Não é verdade? Aprenda isso. Quem acha não sabe o que quer. Eu creio que quando a gente não aprende, a gente pode ter 10 momentos de dízimo e oferta. Ou amanhã ou depois, quem não entende, não pode reclamar e dizer assim, eu não sabia. Sabia, era ministrado, era ensinado. Né? Então, dízimo e oferta, o momento de dízimo e oferta, até porque existem pessoas que nem aqui estão e elas ofertaram. Pode ter certeza disso, direto na conta da igreja, caiu o dízimo, caiu a oferta. Então, o importante para mim não é esse momento. Na verdade, para mim o importante é o ensinar. Dízimo e oferta, ele precisa ser ensinado, assim como precisa ser ensinado em relação de leitura da palavra, assim como precisa ser ensinado em relação ao conhecimento da palavra, na verdade, sobre oração. Estou muito feliz com o estudo aqui nas sextas-feiras. Ju, pode abaixar só um pouquinho aqui na frente para mim. Eu já ensinei ela lá. Só um pouquinho a música. Aí. Aumenta um pouquinho mais só. Aí. Tá bom, pode deixar assim. E aí o que acontece? O momento de estudo aqui tem sido tremendo por causa disso. A gente tem visto as pessoas com o desejo de aprender. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Vera aqui, que não vai ter problema, que eu tenho certeza que ela não vai ficar chateada. Semana passada, nós começamos, na verdade, o nosso plano de leitura anual. Esse anual, normalmente eu fazia de 6 meses, na verdade, o Novo Testamento, mais Salmos e Provérbios, em 6 meses. E esse ano a gente vai fazer a leitura bíblica, que é a Bíblia no ano inteiro. E eu tenho falado isso nos 2 últimos finais de semana, tanto dia 24 como 31. E inclusive quem não pegou, se quiser pegar escrito, está aqui, eu ainda tenho algumas folhas dos 2 primeiros meses, que a gente vai soltando aos pouquinhos. Também eu gosto de escrito porque, por exemplo, eu fiz hoje, aí eu já risquei aqui dia 4, eu não tenho problema de esquecer. Até porque esse plano de leitura nosso é o quê? É um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo Testamento, mas um pouquinho de Salmo e Provérbios. E assim por diante, até a gente chegar no final da Bíblia. Porque eu já fiz planos de leitura, que a gente começava a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Mas aí existem alguns livros na Bíblia que nós ficamos loucos. Na verdade, quando a gente começa a ler Levíticos, né? Quando a gente vai começar a ler Crônicas, a gente vai ficar xarope. Fala, nunca vou ler isso aqui, eu não dou conta. E nesse tipo não, então a gente leu, por exemplo, no começo do ano aqui, a gente já leu um pouquinho da criação, a gente leu um pouquinho da história como a pastora Luciana falou hoje, mas a gente também está lendo o livro de Mateus, então o Evangelho de Mateus, então fica balanceado, fica mais tranquilo para a gente ler. Então, aí, por que eu estou falando da Vera? Porque eu tive essa ideia, já queria ter feito, e quando a gente deseja alguma coisa, eu acho muito bonito, né? Quando você deseja, você fala, pastor, eu não consigo, não é porque você não desejou ainda. Porque se você deseja, e aquilo que você está desejando é segundo a vontade de Deus, Ele provém tudo para você. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Pastor, eu quero muito, mas Deus, é porque você não quer ainda. Porque se você quisesse, Deus já tinha gerado no teu coração. Você já estava com Ele na mão. Porque o meu desejo era de fazer isso. Quando foi agora no dia 15, dia 20... eu estava comprando algumas coisas eu estava procurando o devocional, porque ontem, dia 1º, dia 2, eu comecei o devocional de novo, e eu comecei um devocional novo, e eu achei uma Bíblia chamada Bíblia 365, Bíblia 365, são 365 dias de leitura,
E ela já vem num esquema de leitura. Ele vem nesse esquema aqui. E na sexta-feira nós falávamos isso. Aqui a gente está falando sobre os livros da Bíblia, sobre essa divisão da Bíblia, até para você conhecer um pouco mais. Porque às vezes a gente não consegue ler a Bíblia porque a gente não conhece. A gente tenta ler a Bíblia como se fosse um livro comum. Ele não é um livro comum. Você não está lendo Shakespeare. Você não está lendo Machado de Assis. Você está lendo a Bíblia, algo que Deus deu, né? Foi algo espiritual, e você precisa estar espiritual para você entender o que você está falando, mas também precisa conhecer essa estrutura de Bíblia. E aí, como a gente estava fazendo essa aula semana passada, e vamos fazer amanhã às 20 horas, continuar ela, e eu falei dessa Bíblia, e a Vera, no mesmo dia, ela falou, pastor, ontem, na sexta-feira, a gente fez aula no sábado, ela me mandou mensagem, pastor, só que assim que eu cheguei em casa, eu pedi a Bíblia, já chegou, era meio-dia, e ela já está com a Bíblia para fazer esse plano de leitura. Gente, eu acho isso maravilhoso, porque na verdade eu acho que o mais interessante na vida de uma pessoa, não é ela passar conhecimento, mas ela gerar nas pessoas o desejo de ter o conhecimento. Por isso que nós, como líderes, como os cristãos, falhamos. Porque nós não conseguimos gerar nas pessoas o desejo de ela fazer aquilo que a gente faz. Porque muitas vezes, sabe o que nós queremos fazer? É mostrar conhecimento. A gente quer mostrar conhecimento. Jesus não fez isso, gente. Domingo eu falava isso. Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés e ele falou, estou fazendo isso é para exemplo mesmo. Porque se eu que sou mestre estou lavando os pés, imagina o que vocês não têm que fazer. Vocês têm que fazer o que eu mandei fazer. Alguém te pediu uma túnica? Dá a outra. Dá a capa. Alguém te pediu para levar uma milha? Leve a segunda. Quem lembra da ministração da segunda milha? Quem levou alguém na segunda milha o ano passado? A gente não leva. Então, gera nas pessoas o desejo de fazer aquilo que você está fazendo. Você não precisa passar conhecimento, passa o desejo. E eu fiquei tão feliz quando a Vera falou, pastor, eu vou tentar. Vera, se você não conseguir todo dia, vai no seu tempo, mas faça. Faça. Ela foi lá e comprou a Bíblia. Gente, eu já comprei 6 Bíblias dessas, desde o dia que eu achei a Bíblia. Sabe por quê? 2 para 1. Comprei mais uma, não sei o que. A Vera comprou mais uma. Dei uma para o pastor Ricardo. O pastor Ricardo tem condição de comprar 10 Bíblias. Não é que ele é rico não, mas hoje ele tem condição, porque a Bíblia é baratinha, R$49 essa Bíblia. Ela já vem no esquema do plano de leitura. Até para você ler, porque você vai vir numa página igual atrás da outra. Você não precisa ficar procurando os livros. Ela já vem no esquema. Então, gente, a gente precisa ensinar, a gente precisa, ou melhor, a gente precisa passar o desejo para as pessoas de fazer aquilo que a gente faz. Por exemplo, como foi a Lu que falou da Gi, né? Como é gostoso. Esses dias o Bill falou assim, não, acordei lá, a Gi todo dia vai para a Bíblia, não sei fazer o quê. Ah, vai aprender. Não, Gi? É gostoso, gente, a gente tem que gerar. E eu estou feliz, porque eu vejo pessoas que estão com um desejo de conhecer. Eu não estou passando conhecimento não, porque eu não sei nada. Eu estou só passando um esquema, um caminho, para vocês se sentirem mais confortáveis, para vocês cumprirem o desejo de Deus na vida de vocês. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Acabou. É isso que eu quero. E é isso que a gente tem que trabalhar esse ano. Para que você gere nas pessoas o desejo de ela fazer o que você faz, ou o que você está fazendo. Porque a gente não tem condição, a gente não tem, eu sou falho, cheio de defeito. Quer saber se eu tenho defeito? Converse com a minha esposa ali, ela vai falar. Se elas quiserem me expor, ela me expõe com gosto aqui. Ninguém vai querer mais vir congregar na igreja, porque eu convivo com ela todos os dias. Ela sabe meus defeitos como eu sei o dela. Então eu não sei nada agora. A única coisa que eu estou fazendo é dando a oportunidade das pessoas conhecerem e terem o desejo de conhecer. Eu não tenho condição de ensinar nada. Agora, eu posso mostrar um caminho para que você, da melhor maneira possível, possa conhecer esse Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Por isso que eu acho importante o momento de dízimo e oferta. Porque no momento de dízimo e oferta, que as pessoas vão conhecer a importância de dizimar e ofertar, assim como é importante a leitura bíblica, assim como é importante a oração, assim como é importante vir aos cultos, assim como é importante estar pertinho de Deus, ter intimidade com Ele. É importante dizimar e ofertar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, não é porque se não falar de dízimo e oferta, ninguém oferta. Até porque
é Deus que convence, né? Então é Deus que vai falar no teu coração, mas a oportunidade de conhecimento a gente precisa ter. Amém? Deu para entender, Marco? Beleza? Você vai vir aqui ministrar, dízimo e oferta? Na próxima? Se você quiser, está aqui, tá? O planinho de leitura, quiser levar para sua casa. Ele está o mês de janeiro e fevereiro. Amém? Vamos lá. Primeira noite profética de 2024. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Salmo de número 3. Pastora Luciana quase ministrou a minha palavra. Mas não, pelo contrário, viu, Lu? Eu só vou dar uma pinceladinha, até porque todo mundo já leu, mas foi em cima daquilo que Deus ministrou no meu coração. Plano de leitura, nós lemos um pouquinho de Gênesis, um pouquinho de Mateus e alguns salmos e provérbios. Então Deus falou no meu coração em Salmo de número 3. Salmo de número 3. Salmo é um livro que está no grupo dos livros proféticos não, poéticos. A Bíblia é separada por alguns grupos, e o grupo dos Salmos é o grupo poético, né? Tem mais alguns livros que fazem parte desse grupo de livros poéticos. Salmo de número 3. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como têm sido multiplicados os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim. Diga assim, um escudo para mim. Diga assim, a minha glória, e para mim a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Agora eu vou continuar lendo. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouve-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, que quebrastes o dente aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Amém? Feche seus olhos. Jesus, eu quero agradecer por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor já ministrou, por tudo que o Senhor tem nos ensinado neste culto, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa continuar falando conosco, que esta palavra entre no nosso coração e fale conosco em nome de Jesus. Eu sempre falo que eu gosto quando a gente lê um salmo, é importante você entender qual que é o contexto. Por que Davi escreve esse salmo? E por que Davi está escrevendo o salmo? Porque ele está fugindo dos inimigos. E um dos grandes inimigos dele era o próprio filho chamado Absalão. Absalão estava indo para Jerusalém e falou, vou tomar o reino. E ele ficou sabendo, e ele falou, não vou entrar em contenda, em briga com meu filho. A Bíblia diz, se a gente for olhar o contexto da história, a Bíblia diz que Davi pega aquilo que é seu e ele vai embora e deixa o palácio, deixa alguns servos e deixa a arca lá e ele vai embora. Ele não entra em briga. Mas aqui ele está fugindo de Absalão, do seu filho. Por isso que ele diz que, ele está dizendo aqui, são muitos os que me cercam. Todo mundo está dizendo, não há salvação para ele em Deus. Mas aí ele diz, porém tu, Senhor, é o meu escudo para mim. A minha alma, exalta a minha cabeça. Aí ele está falando, Deus, o Senhor é meu escudo. O Senhor é o que me guarda. O Senhor é que me abençoa. O Senhor que me livra. O Senhor que está... Tanto que ele fala assim, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Por isso que problema não pode tirar seu sono.
Dificuldade não pode tirar seu sono. Essa vida que nós vivemos aqui não pode tirar seu sono. Essa noite é a primeira noite profética de 2024. E esse ano que está começando agora é um ano de transformação. Quem estava aqui domingo lembra da palavra que eu ministrei. E eu falava isso. Que é um ano de transformação. Assim como Jesus transformou aquela água em vinho, Ele está transformando a minha vida e a tua vida nesse ano de 2024. Agora, eu tenho uma notícia para dar para você. Que esse ano vai haver dificuldades, vai ter dificuldades como nós tivemos no ano de 2023. Vai ter, meu irmão. Agora, que esse ano de 2024 na minha vida e na sua vida precisa ser melhor do que o ano de 2023, ele precisa ser melhor. Eu até falava isso domingo, às vezes você está falando, não pastor, mas meu ano já foi bem melhor, e a gente acabou de cantar o que olhos não viram, o que ouvido não viu, o que não subiu no nosso coração, o que Deus tem preparado para nós. Então, se seu ano foi bom, Deus tem condição, Deus quer que o seu ano seja melhor ainda que o ano de 2023. Posso ouvir um glória a Deus? Gente, toma posse, é profético essa noite. O ano de 2024 vai ser melhor que o ano de 2023. Você tem que tomar posse disso, é meu, toma posse, Jesus. Agora, nós vamos ter problema, vamos ter dificuldade, porque a Bíblia me diz isso. Não precisa bem não, Ju, mas lá em João capítulo 16, no verso 13, a Bíblia diz que, não, pode abrir, Ju, por favor. No verso 13, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A gente vai ter dificuldade. João capítulo 16, o verso 13 diz isso. João capítulo 13 vai dizer, no mundo tereis aflições. Achou? Ah lá. Vai. Vou achar aqui. Obrigado, viu? 33, João 16, 33. Ele diz lá, no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando, eu venci o mundo. Por que ele está falando isso? Ele não está falando que vocês vão vencer o mundo. Ele está falando, ó, vocês precisam estar em mim, para que vocês tenham paz. Porque no mundo vai ter dificuldade, mas eu venci o mundo. Em Deus nós vamos conseguir vencer. Ele falou, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais, não é no mundo não, é em Deus que a gente vai ter paz. Quando a gente olha para o mundo, cada dia vai ficando mais difícil. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não estou profetizando isso na sua vida, a Bíblia está dizendo que no mundo tereis aflições. Aí ele fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Inclusive, a gente tem o costume de dizer, né, esses dias a gente falava sobre isso, né, pastora Luciana e outras pessoas, a gente comentava sobre isso. Às vezes a gente acostuma tanto com o negócio, que a gente tem costume de dizer, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer. A Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo que Jesus venceu o mundo. E é por isso que é importante a gente entender a primeira parte desse versículo, que ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais. Se você ficar esperando paz no mundo, você esquece, meu irmão, você está longe. É por isso que tem um monte de gente que está se afastando de Jesus, porque está olhando para o mundo. Aí você olha para o mundo, você olha um de um jeito, um do outro, você fala, não, quer saber de uma coisa? Eu preciso dar o meu jeito, porque esse mundo como é que está? Se eu ficar desse jeito, eu não vou caminhar não. Então, a Bíblia está dizendo, 2024, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter aflição, porque tem. Agora ele falou assim, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, então tem a paz em mim. Quando eu li isso, quando eu li esse versículo de Salmo capítulo 3, e Jesus me fez lembrar desse versículo, eu fiquei pensando nisso. 2024 vai ser um ano de bênção, mas vai ter dificuldade. E a gente precisa estar de olho em Jesus. A Luciana falou aqui, a pastora, em Gênesis capítulo 6 começa a falar um pouquinho da história de Noé. A partir do verso 9,
ele vai contar exatamente como Deus falou com Noé e como Noé começa a fazer a arca. Então, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer que tinha uma grande dificuldade. A terra foi se enchendo de gente. Comece a entender que multidão não traz bênção não, viu? Nem sempre multidão significa bênção. Porque a Bíblia diz, Gilberto, que a terra começou a se encher de gente e a dificuldade, a maldade aí entrou de vez. Então, às vezes, a multidão, ela nos faz levar e nos leva para um lugar que não é muito legal, não. Eu sempre gosto quando Jesus, você pode ver que todas as vezes que Jesus queria orar, ele começava a se afastar da multidão, porque a multidão te faz perder o foco. A multidão te faz, distancia às vezes de Deus. Jesus ia lá, eu chamava 3, aí ele colocava 3 aqui e falava, fica aqui que eu vou ali, e ele ia um pouco mais para frente para orar sozinho. Então a gente tem que entender isso. Multidão nem sempre, ou muitas pessoas nem sempre, ela vai ser bênção na tua vida. Toma cuidado com isso. Lembra Jesus, esses dias eu ministrei sobre aquela mulher, né, no fluxo de sangue. A Bíblia disse que tinha um monte de gente apertando Jesus. Ela foi lá, tocou na orla do vestido dele. Ele disse, alguém me tocou. Ele falou, mas todo mundo já te apertando. A multidão apertava Jesus, mas ninguém teve um milagre. Porque multidão às vezes te faz fazer aquilo que você não quer. Eu sempre falo aqui que quem já pegou o trem lá na Estação da Luz às 6 horas da tarde, você entra no trem sem querer entrar. E você sai sem querer sair, ou não é? Você entra sem querer entrar e sai sem querer sair. Ou então você tem que segurar naquele ferro e ficar assim, para você não sair. Porque a multidão é assim. E a Bíblia diz que a multidão começou a crescer. E aí o povo começou a se corromper. Lá no verso 3, a Bíblia diz que, no verso 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou com Noé, Noé, é o seguinte, o negócio vai apertar aí, porque eu não vou ficar brigando com esse povo todo a vida inteira, não. Esse povo vai começar a morrer cedo. E 120 anos diz que a vida do povo ia ser no máximo de 120 anos. É assim, porque o pecado traz morte. O pecado traz morte. É isso. A recompensa do pecado é a morte. A Bíblia diz isso. E aí Deus vai lá e fala com Noé, fala o seguinte, você vai fazer uma arca, você vai fazer isso, eu quero que seja dessa forma, eu quero que seja dessa forma, porque você é diferenciado. E foi aí que Deus falou comigo, como que pode um homem ser diferenciado no meio de uma multidão de pessoas que estavam corrompidas pelo pecado? Falei. Como que pode Noé, no meio daquela bagunça toda, Deus conseguir enxergar nele que ele era alguém diferente? Se a gente olhar, e depois se você não estiver fazendo o plano de leitura, você vai ler lá a partir do verso 6, do capítulo 9, a partir do capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 22. A Bíblia diz que ele era diferenciado porque ele começou a fazer tudo que Deus pediu. Então os olhos dele não estavam estava em. A primeira coisa, ou melhor, a coisa mais importante, ou a coisa que Deus me falou hoje nessa noite profética, se você quer vencer esse ano de 2024, passar pelas lutas que vai passar, os nossos olhos precisam estar em Cristo. Os nossos olhos precisam estar em Deus. Se a gente não olhar para Jesus, meu irmão, esse ano vai ser um ano como qualquer outro. Ou mesmo que esse ano seja diferente, porque nós, seres humanos, temos um grande costume. A gente adora fazer um checklist daquilo que não aconteceu. Sim ou não? A gente adora fazer, vou fazer uma listinha aqui daquilo que foi ruim. E a gente, infelizmente, guarda dentro de nós tudo aquilo que é ruim. Tudo aquilo que não aconteceu. Tudo aquilo que 2023 foi ruim para mim, mas a gente não consegue guardar aquilo que Deus fez nas nossas vidas no ano de 2023. A gente não consegue guardar dentro de nós aquilo que Deus fez nas nossas vidas no ano de 2023 todo, sim ou não? Sim. Se eu te perguntar hoje,
Ah, qual foi a maior frustração? Tenho certeza que está na ponta da sua língua. Você vai lembrar, você vai resmungar, você vai murmurar. Ah, porque fizeram isso? Porque aconteceu isso comigo? Aí eu falo, mas e aí? O que você viveu de bom hoje? Será que se eu perguntar hoje, alguém aqui viveu algo de bom? Às vezes a gente não consegue lembrar. Sabe por quê? Porque a gente, como ser humano, tem a tendência de guardar aquilo que é ruim. Porque os nossos olhos não estão em Deus. Porque a gente está olhando apenas para a situação. E a gente precisa começar a olhar para Jesus. A gente precisa começar a olhar para Deus para que 2024 seja diferente. E por que eu falei que a pastora Luciana, na verdade, ela não ministrou, ou melhor, ela deu a introdução da minha mensagem, que foi em relação à história de Noé. Mas quando eu lembrei desse salmo, lembrei de João 16 e da história de Noé, Jesus me fez levar lá para João capítulo 21. Aí sim, Ju, por favor, se você puder abrir, João capítulo 21. E aqui a gente começa a nossa ministração, que vai ser bem rapidinho, 3 pontos, e a gente já vai embora para casa. Quem entendeu, diga glória a Deus. João capítulo 21, exatamente. Jesus, João capítulo 21, abra a tua Bíblia aí, que agora a gente vai fixar um pouco mais aqui. João capítulo 21, a gente olhar o contexto, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. João capítulo 21, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele já tinha aparecido a alguns dos seus discípulos. E aqui, mais uma vez, ele vai se manifestar aos discípulos. Olha o que diz a palavra. E depois disso, ou melhor, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, 2 pontos. Você está entendendo que é como se ele tivesse criado, o autor desse evangelho, ele criou uma introdução e disse assim, ó, aqui Jesus se manifesta aos discípulos. E aí ele fala, 2 pontos, eu vou contar como que aconteceu essa manifestação. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Aqui ele começa a contar. Estava junto Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Então você vê que a galera estava junto. Multidão. A multidão estava aqui. A multidão estava aqui. E por que eu falo que a gente tem que tomar cuidado? Porque quando eles se juntaram, a Bíblia diz que eles tomaram uma decisão. Olha a decisão que eles tomaram, verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Gente, olha como se a gente não olhar para Jesus, a gente infelizmente começa a dar passos para trás. Se a gente olhar a história de Pedro, a Bíblia diz que Jesus vai lá, tira Pedro da pescaria e diz, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Mas na hora que Jesus morre, na hora da dificuldade, na hora que ele começa a olhar para tudo aquilo que está em volta dele, porque o mestre tinha morrido, o mestre tinha sido crucificado, e olha que ele foi lá no túmulo, olhou e viu que Jesus não estava lá, mas a Bíblia diz que ele fala o quê? Vamos, eu vou. A gente tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que Pedro falou assim, eu vou pescar. Aí olha o que acontece. Dizem-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Gente, olha como a multidão, ela te leva, ela te impulsiona a fazer aquilo que às vezes nós nem temos costume de fazer, porque aqui no meio tinha gente que não era pescador, mas mesmo assim eles foram, e aquele que não era para ser mais pescador voltou a pescar. Você está entendendo que para 2024 ser diferente, os seus olhos precisam estar em Cristo, independente da situação que você está vivendo? Porque senão daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa que você está fazendo em 2023.
A tua vida, eu vou repetir o que eu falei domingo, a tua vida de 2024 vai ser medíocre como a vida de 2023. Nossa, pastor, que palavra forte, medíocre é mediano. Jesus não te chamou para ser mediano. A Bíblia diz que Ele te chamou para ser cabeça e não... Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou você vive a mesma vida que você viveu em 23, ou em 24 você começa a olhar para Cristo e começa a fazer algo diferente, que senão daqui a pouco você está tendo as mesmas atitudes que você tinha. Você começa a fazer aquilo que Jesus já falou que não era para você fazer. Ou os seus olhos estão em Cristo, ou a gente vai começar a dar um passo. Ou a gente começa a olhar para Cristo, ou daqui a pouco eu dou mais um passo para trás, daqui a pouco eu estou retrocedendo. E a Bíblia diz que eu e você não somos os que retrocedem. Hebreus vai dizer isso. Eu e você não somos os que retrocedem. Nós não podemos retroceder. Eles dão um passo para trás, eles voltam a pescar, e mais do que isso, além de eles voltar a pescar, ainda perderam uma noite, porque a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Você quer perder mais um ano? Será que eu, Danilo, vou perder mais um ano? 2024 vai passar da mesma maneira e eu não vou crescer em nada, eu não vou melhorar em nada, eu vou continuar tendo a mesma atitude que eu tinha em 2023, porque eu não consigo olhar para Cristo, eu estou olhando para a situação e eu começo a fazer as mesmas coisas que eu fazia em 2023. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que os nossos olhos possam estar em Cristo. Que os nossos olhos possam estar no Senhor. Para a gente continuar por causa do tempo, a gente podia continuar aqui ministrando. Verso 4 diz assim: sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam ele: não. Então, olha que a história, ela começa a tomar uma outra forma a partir daqui. Eles estavam olhando para a dificuldade, para aquilo que eles passaram, e a Bíblia diz que eles voltam a pescar e não pescam. Mas quando Jesus está na beira da praia, eles encontram Jesus, mesmo não sabendo quem era Jesus, a vida deles aqui começa a mudar, porque os olhos deles começaram a olhar para quem? A Bíblia diz no verso 6, e ele lhes disse. Quem disse? Jesus. Tá bom, meu filho, se você olhar para Jesus esse ano de 2024, a sua vida vai ser diferente. A Bíblia diz que, e disse-lhe Jesus, filhos, não, melhor, e disse-lhe, e ele lhes disse, lançai a rede para a direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Olha só, quando eles começaram a olhar para Jesus, a Bíblia diz que eles começaram a tirar uma quantidade de peixe. É interessante que além de eles pegarem peixe, o verso 7 diz, então aquele discípulo a quem Jesus amava, e quem é esse discípulo? João. Porque foi João que escreveu esse livro, e ele fala aquele discípulo a quem Jesus amava, que era assim que João se intitulava. Ele diz, disse a Pedro. Então João disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, o que ele faz? Cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Gente, ele faz o oposto. Normalmente quando você vai lançar no mar, a tendência é você tirar a roupa. Ele não, ele pega a túnica e põe de novo. Algumas versões dizem que ele põe a capa. Você começa a entender que eles perderam uma noite, eles foram fazer aquilo que não ia fazer. Inclusive Pedro não estava nem da forma que ele tinha que estar. E a partir do momento que ele olha Cristo, ele vai lá e se recompõe de novo. Jesus está querendo que hoje, nessa noite,
você se recomponha, coloque de novo a tua armadura que está aí, a gente poder, a Bíblia é linda por causa disso, a gente podia ir lá para Efésios capítulo 6, onde vai falar da armadura de Deus. Agora, se você não conhece a armadura de Deus, você vai lá ler a Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, vai falar da armadura de Deus. Está na hora de você se recompor, colocar de novo a roupa de crente. Ah, pastor, o senhor está falando de usos e costumes? Não, eu estou falando de relacionamento com Deus, de busca, de conhecimento, de leitura da palavra. Meu irmão, você não vai viver um ano de 2024 se a sua atitude em relação a Deus não for diferente. Primeira dificuldade, a gente tira a roupa, a gente se afasta da Bíblia, a gente começa a andar pelo que o povo diz, começa a andar segundo a multidão, aí começa a olhar para mas o fulano, ciclano, deixa fulano para lá, deixa ciclano para lá, os seus olhos precisam estar em Cristo. A Bíblia diz na hora que João fala assim, é o Senhor, Pedro olhou e disse, espera aí, deixa eu pôr a roupa de novo, eu vou me converter, ou vou voltar para Cristo. É isso que ele faz, ele põe a roupa de novo e se lança no mar, e vai lá aos pés de Jesus. Deus está falando comigo, com você hoje nessa noite, é profético. Coloca essa roupa de crente, coloca de novo essa armadura, coloca de novo o relacionamento com Deus, a leitura da palavra, vai buscar Cristo nesse ano de 2024, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor ano da tua vida. Profético isso nessa noite, gente. Toma posse disso. A Bíblia diz que ele vai lá e coloca roupa. Ele vai lá e se veste. Quando a gente olha para Cristo, a nossa atitude começa a mudar. A Bíblia diz que ele pega um tantão de peixe e ele volta a ser crente. 2024 precisa ser assim na sua vida. Para a gente encerrar aqui, vamos continuar só para você entender, mas eu quero ler. A hora que chegar no texto que Deus falou comigo, eu te falo. Vamos lá, o verso 8 diz o quê? E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 300 côvados. Levando a rede cheia de peixe. A Bíblia diz que ele leva a rede está cheia. Pedro foi nadando. Pedro não esperou no barco, não. Olha a atitude diferente de Pedro. Para quem queria ir pescar, foi o primeiro a pular do barco. Você sabe que tem hora que você não pode sair do barco. Deus falou isso comigo agora. Tem hora que você não pode descer do barco, não. Se Deus não mandou, não desce. Tem gente que está na hora de descer, porque quer descer do barco, mas na hora de você descer do barco, se você descer do barco, você vai morrer. Tem hora que não é para descer. Lembra da tempestade? Fica aí todo mundo no barco. Só desce a hora que Deus... É o Senhor mesmo, manda eu descer. Ele diz, vem e desce. Tem hora que você não pode descer, mas tem hora que você tem que descer. A Bíblia diz que na hora que Pedro tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que faz é pular na água. E ele vai nadando. Os outros foram de barco, mas Pedro foi nadando. A Bíblia continua dizendo, verso 9, logo que desceram para a terra, viram ali uma brasa e um peixe posto em cima do pão. Em cima e um pão. Eu não vou nem entrar nessa parte, porque para mim essa parte é linda demais. Jesus estava pedindo peixe para eles, mas ele nem precisava disso. Jesus não precisa de mim e de você não, gente. Às vezes a gente acha que eu sou o último pacote da bolacha. Gente, se eu morrer hoje, Jesus dá um outro marido para ela. Jesus dá um outro pastor para essa igreja. E daqui a 6 meses ninguém lembra de mim. Sabe por quê? Porque eu não sou insubstituível. Eu não sou. Ninguém é. O único que não pode faltar é Cristo. O dia que faltar Cristo nessa igreja, a gente está na roça. Por isso que eu oro a Deus, Jesus, me ajuda, não deixa eu tomar atitude. Eu vou errar, porque eu sou ser humano. Jesus, mas toma a frente dessa igreja. Jesus está na frente dessa igreja. Amém? Jesus está na frente. Não vou andar pela multidão. Eu não vou fazer o que a multidão faz. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou. E mesmo assim ainda corro risco. Eu sou ser humano. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Aí Jesus já tinha um peixinho lá. E a partir do 10, presta atenção. E para mim aqui é o último ponto, a gente vai encerrar. A partir do 10 diz assim, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes
que agora apanhaste. Então Jesus já tinha um peixinho lá, Jesus já tinha um pãozinho, mas falou, mas traz aí do seu peixe. Traz aí. O verso 11 diz, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tanto, não se rompeu a rede. E o verso 12, diz assim, disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é este? Quem é este? Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Para mim aqui está a terceira verdade na minha vida e na tua vida, para que 2024 seja diferente. Primeira coisa então, a gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa estar olhando para Jesus. É isso que a gente precisa. A gente precisa não apenas ficar olhando a situação, porque senão a gente vai voltar. E para mim aqui está o terceiro segredo, que não é segredo, que está na Bíblia, está para todo mundo. A Bíblia diz que Jesus falou, traz os peixes aí. E qual foi a atitude de Pedro? Ele foi lá, pegou a rede, puxou, e dentro daquela rede tinha 153 peixes. Mas o que me chama a atenção é que a rede não rompeu. Uma coisa que falta para a nossa vida, para que esse ano de 2024 seja diferente, é uma palavrinha chamada consistência. Quantas vezes nós saímos, pescamos um tanto de peixe, mas na hora que a gente vai puxar, a primeira coisa que acontece é o quê? Rasgar a rede. Se você começar a lembrar do ano de 2023 todo, até o final do ano, do começo do ano de 2023, até o final do ano de 2023, talvez você tenha conquistado algumas coisas, mas da mesma forma que você conquistou, você perdeu. Porque falta um trem chamado consistência. A Bíblia diz que eles pescaram, mas a rede não rompeu. E o grande problema nosso é esse. O ano de 2024 está começando e a gente está cheio de planos. E no primeiro mês a gente vai, no segundo mês a gente vai, no terceiro mês a gente vai, mas no quarto mês a gente já vai começando a relaxar. E falta uma coisa chamada consistência, firmeza. Falta a gente continuar na mesma batida. Até quando a gente vai assim, anda, daqui a pouco para, volta tudo lá atrás. Quem anda comigo sabe quando eu falo daquele cara que anda no malabares, que anda no arame, no circo. Eu nunca fui no circo, mas eu vejo nos programas de TV, o cara está andando no arame. Aí o cara caiu, a rede salvou ele volta aonde? No começo a vida inteira a gente está caminhando dessa forma. Pesquei 153 peixes, na hora que a gente vai puxar a rede, rasga. E a gente continua da mesma maneira, porque nos falta consistência, porque falta, aquela batida. A Bíblia diz que Jesus em Cristo, ou melhor, fora de Cristo, ele voltou a pescar e não pegou, mas quando ele olha para Cristo, a Bíblia diz que ele volta a colocar aquela roupa, ele vai ter encontro com Jesus, e Jesus falou, vai lá buscar os peixes que eu já mandei você pescar. A Bíblia diz que ele puxa a rede e a rede não. Olha a diferença quando a gente está em Cristo. E é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. E eu não sei como foi o seu ano de 2023, mas uma coisa eu sei. Se 2024, seus olhos estiverem no Senhor, meu querido, a tua pescaria vai ser muito grande. E mais do que isso, a tua rede não vai romper. Quando você chegar lá no final do ano, você vai lembrar desse culto, dia 4/1 de 2024, você vai falar,
Pastor, cheguei e a minha rede não rompeu, porque meus olhos estão em Cristo. Lembre-se que não é eu e não é você. Eles só pescaram porque os olhos estavam em Cristo. E Jesus disse, lança a rede. A glória é de Deus. A honra é para Ele. Agora, é eu e você que precisamos estar com os olhos nele. Porque a dificuldade vai vir, a luta vai vir. Mas nos olhos em Cristo nós vamos colher esses peixes. E as nossas redes não vão se romper. Eu concluo essa palavra. Me lembrando de Gênesis capítulo 13. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, no capítulo 12. No capítulo 13, ele tem um grande problema. Ele tem que se apartar de Ló. Já estou encerrando. Ele tem que se apartar de Ló. E ele fala para Ló, o que você quer? O que você quer? Você quer a direita ou quer a esquerda? Aí Ló, com os olhos de bomba, olhou para tudo que é bonito. E a Bíblia diz que ele vai lá e fala assim, eu quero esse lado aqui. E a Bíblia diz que Abraão fica com o lado oposto. E ele olha, e eu tenho certeza que a princípio o coração dele ficou triste. Por quê? Porque os olhos dele não estavam em Deus. Mas quando a gente olha o verso 14, olha o que Deus diz a Abraão, e é o que eu estou te falando hoje, nessa noite. Essa palavra é para você, e diz assim, e disse o Senhor a Abraão, pode trocar esse Abraão pelo teu nome, você consegue ler isso? E disse o Senhor ao Danilo. Às vezes a gente falta isso, a gente se colocar dentro da palavra. E disse o Senhor a Luciana, e disse o Senhor a Camila, e disse o Senhor ao Hélio, e disse o Senhor ao Naldo, e disse o Senhor a Maria. A gente precisa. E olha o que Deus vai falar para você hoje nessa noite. E disse o Senhor a Danilo, depois que Ló se apartou dele. O que pode ser? Esse Ló pode ser o ano de 2023. Acabou, Danilo, acabou o ano de 2023. Mas fala o seguinte, olha o que Deus fala. Faz o seguinte, levanta agora os teus olhos. Levanta os teus olhos. Olha aí, quem está mandando é Deus. E ele diz, levanta os teus olhos e olha deste lugar onde está, para o lado norte, para o lado sul, para o ocidente e para o oriente. É como se ele fala, olha para todos os lados, olha aí para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Eu começo a entender que aqui a visão de Abraão começa a mudar. Ele já não está olhando a manta que ele tomou de Ló. Lá em Minas só se tomou a manta. Tomou uma rasteira. Tomou um golpe. Ele já não está olhando mais para a dificuldade. Ele já não está olhando mais para a luta. Ele não está olhando mais para a dificuldade que ele passou. Ele não está olhando para a esperteza que, entre aspas, Ló achou que tinha ganhado. Ele não está mais olhando para isso. Ele começa a olhar para Deus. Deus diz assim, olha para frente, olha para trás, olha para um lado, olha para o outro. Aí ele continua dizendo, a gente leu o verso 14. Aí ele continua dizendo, né? Do oriente e do ocidente. Verso 15, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será. Você acha que é pequeno o que Deus tem para você nesse 2024? Não é pequeno não, vamos ficar sobre os nossos pés. Não é pequeno não, gente. Se você pode ficar sobre os seus pés, fique. Se você não pode ficar sentadinho aí. O problema não. Talvez você está aqui hoje,
Mas você ainda está olhando 2023. Você está olhando tudo aquilo que a gente passou lá atrás. Você está olhando tudo que deu errado no ano de 2023. Porque lembra que isso é do ser humano. A gente vai guardar, a pastora falava isso ontem, né? A gente vai guardar aquilo que é experiência ruim. Gente, que é experiência ruim, a gente é bom de guardar. Pensa. Parece que a gente tem um armário duplex dentro de nós e a gente consegue guardar tudo. E a gente não consegue fazer essa limpeza e tirar aquilo que é ruim. E começar a colocar aquilo que a gente viveu de bom. Então talvez hoje, nesse 2024, você está começando, mas a tua fala continua sendo a mesma fala de 2023. As suas atitudes continuam sendo as mesmas atitudes de 2023. O teu pensamento continua sendo o mesmo pensamento de 2023. As suas atitudes continuam sendo as mesmas. A sua murmuração continua sendo a mesma. E Deus está falando hoje, ó, levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. E olha o que eu vou fazer na tua vida. E cabe a mim levantar os olhos, cabe a mim e a você fazer. Não é Deus. Porque tem coisas que a gente tem que fazer, né? A pastora Luciana falou isso aqui. Tem coisas que a gente tem que fazer. Porque senão a nossa vida vai ser sempre a mesma. Vida medíocre, mediana, na mesmice. Na mesmice. Deus não te chamou para viver na mesmice. Sabe aquele mesmo erro? Lembra? Toda vez que você lembra disso, você lembra do cara que está andando no arame. Caiu, volta lá atrás. Vamos de novo. Subiu a escada, volta no arame. Caiu, volta de novo, sobe no arame. E a sua vida vai ficar assim. Mas Deus está falando, levanta os seus olhos aí. É profético isso nessa noite. Levanta os seus olhos. Está na hora de você levantar os seus olhos. Olhando para aquele que é o autor e consumador da tua salvação. Olha para aquele que realmente te chamou para fazer diferença nessa terra. Olha o que eu disse aqui no começo que eu disse aqui no começo do culto, ou melhor, na hora que eu peguei a palavra. O nosso papel como cristão é fazer com que as pessoas tenham o desejo de viver aquilo que a gente está vivendo. Mas será que se as pessoas olharem para a minha vida e para a tua hoje, elas têm desejo de viver aquilo que a gente está vivendo? Puxa, cara, a gente não consegue enxergar nada de bom. As pessoas vão fugir. As pessoas vão desaparecer de perto de nós, porque a gente não consegue ter uma vida diferente, as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E a gente não consegue. Entra o ano, sai ano. E Deus está falando, levanta os olhos hoje. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Eu vou fazer diferente hoje nessa noite. Eu vou fazer diferente hoje nessa noite. Ô Ju, eu queria que aquela última música que a gente cantou, da Deixa, eu queria que você colocasse, ela não precisa pôr a letra aqui não. E eu queria chamar o Rafael e Emília aqui na frente, vocês vão ungir esse povo. Enquanto toca essa música, é ungir. Ungir é o quê? Ir lá, olha, eu abençoo em nome de Jesus. Eu olho, eu abençoo em nome de Jesus. Porque hoje isso profeticamente vai declarar que você está olhando para Jesus. Você está levantando os seus olhos. Consegue pegar aí? Você está levantando os seus olhos. Quando você vem aqui receber essa unção, é como se você falasse, eu estou levantando os meus olhos. E não importa o que eu passei. Não importa o ló. Não importa a dificuldade. Não importa o que aconteceu em 2023. 2024, a minha atitude vai ser diferente. Porque o Deus que trabalhou em 2023 é o mesmo que vai trabalhar em 2024. Então, o problema não está nele, o problema está em mim. Se 2023, 2022, 2020 ou até hoje, a minha vida não tem sido diferente, o problema não está em Deus. Porque o mesmo Deus que foi lá e mudou a vida de Ló, o mesmo Deus que foi lá e encontrou Pedro, não. E ele vai lá e diz assim, lança a rede ali, a Bíblia diz que ele pegou 153 peixes e não rasgou a rede, é o mesmo Deus que está aqui hoje nessa noite. Então o problema não está com Deus, o problema está comigo. O grande problema é a gente assumir isso, dizer, eu tenho um problema que eu preciso mudar, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso levantar os meus olhos, eu preciso ter uma atitude diferente. E profeticamente hoje, eu declaro essa atitude diferente na tua vida em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Menino com menino, menina com menina. Beleza? Pode soltar a música aí, ô Ju. Você sabe aumentar aí, né? Que eu te expliquei.
Deixa eu começar a música ali, você pode vir. Nós estamos encerrando já. Deu certo? Não? Quer que eu vou aí? É assim mesmo. Está começando. A gente está aprendendo ali. Vai ajudar a gente. Porque você não faz ideia do que estou fazendo. Quero orar por você que está me assistindo. Deus abençoe a tua vida. Que você receba a unção do Senhor. Que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que 2024 seja diferente. Deus abençoe a tua vida. Que 2024 seja o ano da tua vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.